Falou, galerinha? Pessoal, para não deixar acontecer no trabalho de física o que aconteceu no trabalho de matemática, não se esqueçam de treinar a agilidade na solução do problema. A solução mais ágil para esse problema, que não é a que eu vou usar, teria a poligonal ou o teorema de Lamy para resolver de maneira rápida. Porém, eu já alertei na prova, eu não te obrigarei a usar o teorema de Lamy ou o método poligonal, mas uma das questões eu vou te obrigar a fazer pelo método de decomposição, porque é o método mais completo, o método que ensina mais. Eu gostei de ver muita gente se deu bem já nesse método aí. Diagrama de corpo livre é o primeiro passo. Não se preocupem com o tamanho de T1 e T2. Como eu ainda não sei quanto vale cada um, se tiver desproporcional não vai ser descontado. A tração T3 é ali para baixo. Algo que se espera é que o aluno já saiba que T3 é o próprio peso do objeto, 70 vezes 10, 700 newtons. Porém, as trações não estão nem no eixo X nem no eixo Y. Portanto, eu tratarei de decompô-las. T1x, T2x, T1y, T2y. Observem que T1 e T2 era para estar bem no eixo Y. Eu coloco do ladinho para a galera poder visualizar os vetores. Alternos internos, 53 graus. Alternos internos, 37 graus. Então aqui está o 53, aqui está o 37. Tu já pode, se quiser, lembrando que a força resultante está em equilíbrio, tu já pode olhar para o eixo X e para o eixo Y para escrever as equações. Porém, tu também já pode fazer as componentes se tu preferir. Pô, galera, tem um cochichozinho aí que tá me irritando, cara. Queria ser grosso. Deixar grosseria com aula de matemática na aula de física, tudo mais light, tudo mais tranquilo. T1 vezes com ângulo cosseno de 53. Cosseno de 53 é 0,6. T2 ou T1y é T1 vezes, sem ângulo, seno de 53. T1y é T1 vezes 0,8. Teve colega que na hora que estava fazendo a questão, foi comparando com questões anteriores e ficou espantado. O professor está dando tudo igual, está dando tudo igual. Claro, se os ângulos aqui são iguais, só vai mudar a parte que entra o 70, o 700, que é o T3. Fora isso, é tudo a mesma coisa. Por isso que eu estou te cobrando agilidade, porque teoricamente tu já usou esses números. T2x primeiro, para ficar organizadinho. É T2 com ângulo, cosseno de 37. T2x é T2 vezes 0,8. T2y é T2 sem ângulo, seno de 37. T2y é 0,6 vezes T2. Olhando para o eixo X, tem uma força para a esquerda e uma força para a direita. T1x igual a T2x. Olhando para o eixo Y, duas forças para cima e uma para baixo. T1y mais T2y igual a T3. T1x é T1 vezes 0,6. T2x é T2 vezes 0,8. T1y é T1 vezes 0,8. T2y é T2 vezes 0,6. Já que eu sei que o T3 é o peso 700. Vou isolar passando 0,8 dividindo, como eu já havia dado a dica, para evitar dízimas periódicas. T2 é 0,75 T1. Isolou numa? É isso aí, 0,8 T1. Mais, no lugar do T2,
0,75T1 vezes 0,6 igual a 700. Fazendo essa multiplicaçãozinha dá 0,45. 0,8T1 mais 0,45T1, claro, o valor clássico de sempre. Dividindo ambos os lados por 1,25. Quanto? 560. É isso aí, é 5 quartos, eu vou dividir por 5, dá 140 vezes 4, 400 mais 560, parabéns. 560 newtons. É só substituir no T2, eu insisto que 0,75 é o mesmo que 3 quartos, vezes 560, 125, 135 vezes 3, 300, 405? 20. Ah, óbvio, mais 15. Tá certo, 420. 420 newtons. Pois não. Já que caísse uma questão dessa, Vai cair. uma questão do vestibular discutível, se eu fizesse pelo teorema de Lamine, talvez eu não conseguiria o mesmo pontuação. Não, eu consegui a mesma pontuação. Tá, então ó, a pergunta do amigo foi perfeita. Professor, vestibular da UFSC, questão discursiva. Cai uma dessa. Se eu fizer pelo teorema de Lamine o método poligonal, eu vou ser menos pontuado do que fazer pelo método de decomposição? Não. Não, então valeria a pena um outro método por agilidade. Eu insisto nesse método porque ele resolve qualquer problema dessa área, qualquer. Enquanto o teorema de Lamine e o método da poligonal só resolvem problemas que envolvem apenas 3 vetores. Certo? Por exemplo, se eu errar os resultados mais comuns, eu decompor os vetores. Questão aberta é levada em consideração cada coisa que tu faz, mesmo só os desenhos. Certo? Tu pontua, qualquer coisinha que tu faça, tu pontua. O senhor já chegou a passar um exercício mais de 3 vetores? Apareceu uma questãozinha ou outra, não, na verdade não, na apostila a gente trabalhou com outras questões, mas talvez tenha um ou outro que tivesse um vetorzinho a mais, mas é muito clássico, é 3 vetores, certo? Mas como seria pensar? Podemos fazer uma já. Depois que eu terminar essa correçãozinha, eu boto uma questão para vocês treinarem com mais vetores. O método não ia mudar nada, tá? É tudo igual. Decompõe equação em x e equação em y. Mas se eu quisesse, né? Eu poderia jogar uma cordinha a mais, por exemplo, aqui, né? Ou botar 2 pezinhos. Ah, a gente fez um, lembra? 2 pezinhos. Era assim, ó. Lembra? É a mesma coisa, na verdade. Mas dá pra fazer. Daqui a pouco a gente já faz mais um aí pra gente ir. Claro que eu não gosto de colocar em prova e trabalho aquilo que eu não trabalhei em sala, né, galera?